Salve, meus queridos. Deixa eu procurar uma posição aqui para falar um pouco com vocês. Eu aprimorei aqui um fone de ouvido para ficar melhor, né? O áudio sair mais alto. Vamos lá. Há um bom tempo tem uns camaradas aí que pedem para mim falar sobre orçamento. Tem que cortar até esse cabelo. Quanto eu devo cobrar pelo meu serviço? Entendeu? Eu sempre falo, varia muito, porque aqui em Maceió, Alagoas, o material tem um determinado valor. Em São Paulo é outro, Rio de Janeiro é outro. E assim, cada estado do país varia muito, entendeu? Varia a mão de obra, por exemplo. Aqui é um valor, em São Paulo é muito mais caro. Automaticamente os materiais lá saem muito mais caros, entendeu? Então o que acontece? Algumas coisas, salvo engano, é que fica mais baratas. Mas tem lugares de São Paulo que a mão de obra é boa e os materiais são baratos. Então vamos lá. Quanto devo cobrar pelo serviço? Essa análise, você tem que analisar os fatores seguintes que eu irei passar agora. Veja bem. Primeiro, por mais que você aprenda a trabalhar bem e tenha uma pintura igual ou melhor que a minha, por mais que você seja o melhor que tenha aí, entendeu? Mas você não vai conseguir cobrar um preço topado você que está iniciando agora. Lembra, eu gosto de trabalhar com fatos verídicos, eu não gosto de esconder nada. Então o que acontece? Vamos lá. Esse tanque aqui tá amassado ali, tá vendo? Eu vou ver se eu pego aqui, ali. Um tanque desse aqui na minha oficina, para mim trabalhar em cima dele, hoje, eu estou cobrando aqui em torno de mais ou menos 500, 600 reais. Mas geralmente morre nos 500. Aí o cliente tem aquela choradinha, morre 450 no mínimo, no mínimo. Às vezes eu não pego. Um tanque desse aqui, de 150, vocês querem saber valores? Então eu passo valores. Ninguém gosta de passar valores não, né? Mas se for para esconder, meu irmão. Então vamos lá. Um tanque desse aqui, eu pinto ele a partir de 350 reais. Ele na cor preta. 350, dependendo de como tiver o tanque, até 300 eu consigo fazer, mas é muito, muito raro. Mas é em torno de 400, 450 reais um tanque desse. Com o material que eu uso, com a garantia que eu estipulo ao cliente, 2 anos de garantia e por aí vai. Porém que, há um tempo atrás, eu nunca mudei minha qualidade de serviço. Há um tempo atrás, quem acompanhava outro canal vê lá que na estrutura que eu pintava, certo? Eu pintava num ambiente fechado com lençol, por lonas e por aí vai. Mesmo mantendo o mesmo padrão de qualidade. A diferença é que hoje eu uso um verniz superior. É o que eu usava antes. Por quê? Porque hoje eu consigo cobrar, hoje eu consigo aplicar esse produto devido ao preço que eu cobro. Vamos lá. Mas antes eu não teria capacidade de usar esse produto que eu uso hoje devido a que eu ia ganhar o quê? Se com um produto mais barato, mais em conta, eu já não ganhava quase nada. Houveram vezes que vieram, o que era que eu fazia? Eu postava minhas pinturas no OLX. Tem um OLX da localidade, não é? Então eu postava minhas pinturas no OLX. Então o que acontece? Muitos caras olhavam lá, entravam em contato comigo e ia. Então, houveram vezes que chegaram na minha porta lá e eu não tinha amostras para mostrar, porque geralmente era tanque de cliente. Das vezes que chegaram, não tinha nada preparado, era só eu dizendo que pintava, fazendo orçamento. Então, vamos lá. Um camarada que pintava aqui, ele ainda pinta bem. Por sinal, tem um nome grande no mercado. Hoje deu uma caída a mais, porque foram aparecendo pintores aqui com uma qualidade boa, entendeu? Antigamente, ele tinha um pequeno monopólio sobre a pintura. Era só ele. Falou em pintura, era fulano de tal. Então, o que acontece? Mesmo eu mantendo o mesmo padrão de pintura que eu mantenho hoje, isso há 3 anos atrás lá, eu não conseguiria cobrar um valor que eu cobro hoje, porque eu não tinha nome, mas a qualidade eu tinha. Vamos lá, voltando lá ao exemplo que eu estava dando. Eu cobrei, se eu não me engano, para pintar o tanque dele e as carenagens da moto de umas 125. No tempo eu cobrei
R$ 250. Esse camarada lá cobrava R$ 500 só em um tanque. Então, uma pintura de tanque e carenagem, o que é tanque e carenagem? Uns falam roupa, são tanque para lama, as abas do meio, a rabeta, a parte que pega a placa, certo? A parte que pega a placa lá, e a alça do garupa. Eu cobrei R$ 250. Ele estava cobrando 600. Então, o que acontece? O cara achou que o meu preço era muito baixo. Aí perguntou, tu pinta onde? Eu disse, tá vendo aquelas bananeiras lá embaixo, que era o quintal da minha casa, né? Desculpa. Eu pinto lá. Aí o cara olhou pra mim, um garotão no tempo, né? Há 3 anos, eu era mais novo. Olhou pra mim, eu senti no olhar dele que ele olhou pra mim assim, olhou lá para trás, disse, beleza, qualquer coisa eu passo aqui. Até hoje, nunca apareceu. Ou seja, então o valor baixo demais também atrapalha. Porém que você só vai conseguir cobrar um valor correto quando você ganha nome. Mas para dar um orçamento preciso, você tem que ter primeiro o que? Conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento de pintura é justamente a teoria, que é chata você ficar assistindo eu conversando com você aí sentado numa cadeira. Vocês querem ver eu pintando, vocês querem ver eu mostrando, eu faço assim. Mas é tudo um conjunto, como eu falo. Eu vou morrer e vou morrer dizendo isso. É um conjunto. Então, o que acontece? Quando você entende a teoria, você vai começar a explicar para o cliente o que vai ser feito. Ele quer saber o que vai ser feito. Ele quer ter conhecimento. Então, se o cliente chega aqui, eu olho que o tanque dele está amassado como está esse aqui, e ganha R$ 500. Pronto. 500, beleza, ele vai embora. Mas se eu começo a dizer, ó, se o tanque está amassado, entendeu? Tem que rebater ele todinho, tem que deixar a chapa bem retazinha, para não pegar excesso de material. Porque se um tanque desse aí eu pegar, eu consigo fazer ele na massa, entendeu? A massa tem uma probabilidade maior de dar um trinco devido ao excesso. Por exemplo, você está com o capacete na mão aqui, escorregou, caiu em cima. Quando a massa receber a pancada, ela vai dar uma trincada, porque massa não aguenta a pancada. Então, veja bem, tem que ser feito aqui a lanternagem, funilaria do tanque, tem que rebater direitinho, tem que dar os acabamentos. E por isso que fica esse valor. Ainda digo assim, se for só para desamassar, para você pintar em outro cara, eu cobro X, entendeu? Algumas vezes eu digo, se você quiser que eu faça na massa, aplicando massa, é X. E se você quiser o serviço correto, é X. Então eu dei 3 opções a ele, 3 opções. Como é que você vai saber aplicar um orçamento? Não é quanto o seu serviço vale, porque existe preço e valor. Valor é uma coisa totalmente diferente de preço, certo? Então, valor é aquela mão de obra que você tem, entendeu? É o valor dela. Preço é o que você vai cobrar para o cliente. Então, o valor da minha mão de obra aqui, para pintar um tanque desse, é mais de R$ 1.000, por exemplo, para mim. Mas para o mercado, não vale isso. A pintura ela é muito, como é que eu posso dizer a você? Ela é uma profissão muito valorizada na boca dos outros. Porém que vocês sabem que se der um piscar de olhos, ou por exemplo, você pega um tanque branco aí para pintar, você preparou o tanque na perfeição, tudo bonitinho, aplicou as camadas de demão, tudo certinho de tinta, o tanque está lindo. Você aplicou a primeira mão de verniz ou a segunda, aí agora vou finalizar com a terceira. Se passar um respingo de tinta na pistola, do resto que ficou, ou até um mosquitinho que cair, você perdeu a pintura. Então olha como é a pintura. Ela é tão ingrata que você fez todo o processo correto, tudo bonitinho, e um besourinho que caiu numa peça branca, tem aquele besourinho que ele cai e ele se espalha, ele se desmancha, né, na peça. Você perdeu a pintura. Porque você vai ter que esperar secar, lixar todinho, aplicar mais tinta branca em cima da parte que ele caiu e invernizar de novo. Então, como a pintura é ingrata. Mediante a isso, mesmo assim, ela é desvalorizada. Então, o que é que você tem que fazer para poder dar um orçamento correto? Saber preço de materiais. Porque quando você olha para uma peça, você sabe a quantidade de material que você vai gastar naquele tanque. E vai ter uma base de preço da tinta. Por exemplo,
uma tinta preta aqui é 28, 30 reais, certo? Mas a tinta é barata, mas o polimento dele é mais complexo. Vai levar mais materiais de polimento. A tinta vermelha é mais cara e o polimento de um vermelho também é mais complexo porque são bases escuras. Bases escuras, polimentos são mais complexos. Bases claras, tipo um prata metálico, tudo prata metálico, né? Um cinza metálico, um prata. Essas tintas metálicas, o polimento ele é muito mais fácil. A tinta é mais barata, porém que ele é mais difícil de preparar. Por quê? Se ficar uma marca de lixa no tanque prata, entendeu? Pode ser até a lixa 1200, por exemplo. Caiu uma sujeirinha, você aplicou a tinta, pintou, ficou meio áspero. Você pega a lixa 1200, bota um pouquinho de detergente, passa ela. Se tiver uma sujeirinha e der um arranhãozinho, quando você der a camada de tinta prata de novo, ele não vai cobrir o arranhãozinho. Quando você invernizar, vai ficar lá a marca do arranhão por baixo do verniz. Então cada tonalidade tem a sua dificuldade. O preto é o polimento, o vermelho é o polimento, o prata é a preparação, porque o polimento é muito fácil, até na mão você faz. Então, para não prolongar muito esse vídeo aqui, procure saber primeiro, tem que ter uma base. Tem uma base de preços de materiais. As bases, por exemplo, quanto é a base branca, quanto é a base prata, quanto é uma base azul. Tem que ter mais ou menos na cabeça os valores de materiais que você tem aí. Porque quando você olhar para a peça, que ela falar com você, que ela vai dizer mais ou menos uma média do material que você vai gastar ali e o tempo que você vai gastar naquela peça. Então, só olhando para ela, você vai saber o tempo que vai gastar aproximadamente e a quantidade de material que vai gastar. Então, nisso você vai ter uma média de valores. Uma média de valores, certo? Então, mediante a isso, você vai analisar o tempo que você vai passar e o material que você vai cobrar. Depois que você tiver essa média, que vai ficar mais fácil para você, você vai procurar saber valores. Por exemplo, se na sua cidade tem um cara que pinta bem, a pintura dele é tão boa igual a sua. Aí você vai, por exemplo, vamos lá, na sua cidade tem um cara que pinta um tanque por 500 reais. A pintura dele é tão boa quanto a sua. Mas na sua cidade tem um cara que pinta um tanque desse por 100. Esse cara que pinta por 100, você descarte. Porque eu tenho 10 anos de pintura, mais de 10 anos de pintura, certo? Até hoje eu não vi uma pintura, pelo menos parecida com a minha, de alguém que cobre barato. Por quê? Aquele cara que cobra barato, ele vai ter um lucro praticamente pouco. Quando ele começar a colocar na cabeça dele que o lucro vai ser pouco, ele não vai querer fazer um negócio bem feitinho, vai pintar por cima de buraco, vai deixar massa alta, entendeu? Por quê? Porque o ser humano é isso. Quando ele colocar na cabeça, eita, meu lucro vai ser tão pouquinho, velho, vai dar pra quase nada, então cobrir baratinho, o jeito que tiver aqui, tá bom. Entendeu? Uma vez que o dono pagou muito barato, ele vai ficar sem força para cobrar uma qualidade boa. Então, esses 10 anos meus de ramo de pintura, 10 para 11, vou fazer 11 anos. Eu nunca vi alguém pintar barato e entregar o que preste. Mostre-me. Mostre-me. Um cara que se empenha, um cara que faz questão de olhar a preparação, dar os acabamentos tudo perfeito, usar os materiais corretos que tem que ser usados para ganhar em um tanque desse 30 reais. Não vai. Então não existe. Então esse cara você descarta. Entendeu? Ah, China, mas os meus clientes estão indo tudo para ele. Seus clientes não querem qualidade. Aí você vai ter que analisar. Você vai querer dar uma... Porque assim, você vai ver que a pintura vai se tornar inviável, porque quando você começar a querer comparar o seu preço com o dele e o trabalho que você tem, você vai ver que não é viável pintar. Ah, China, sem futuro pintar, porque é muito trabalho aqui, os caras cobram muito barato, esqueça os caras. Lembre daquele cara que pinta bem. Lembre que ele cobrou 500. Tu tá começando agora, certo? Cobra 350 e começa a liberar o mesmo serviço que ele. 350, 400. Porque o de 100 não presta, já está descartado. Quem procura ele já quer o que não presta mesmo. Então esse cara eu não quero aqui como cliente meu. Se ele quiser o que não presta, infelizmente aqui eu não quero. Então descarte. Todos aqueles que foram para ele, você não perdeu. Eles procuraram o serviço dele porque era aquilo que ele queria. Lembre do cara que pinta bem, que ele tem um serviço semelhante ao seu. Pegue ele, olhe quanto ele cobra mais ou menos, que tem como saber, e saia sempre baixando o valor dele, entregando um serviço semelhante. Com o passar do tempo, tu vai ganhar teu nome. Eita, Pintone, fulano de tal.
vai lá que ele tem um preço bom. E, por exemplo, vou dar um exemplo agora aqui na prática. O único cara que trabalha com verdade aqui assim, que mostra a pau e diz, eu acredito que eu sou um dos únicos, né? Vou dar um exemplo na prática. O cara cobra 500, tu pode usar um materialzinho mais inferior a ele, se ele usar um verniz 13 mil, ou você pode até usar um verniz 13 mil mesmo. Você pode usar o 12, pode usar o 8050, que são verniz altos sólidos, que já vem pronto para uso. O 13 mil ele necessita de diluente. Já tem materiais altos sólidos aí que já vem pronto para você aplicar. Então você vai entregar uma pintura semelhante a ele, se não melhor, porque está aprendendo com quem sabe. Não só eu, mas tem muitos aí no YouTube que ensina bem, certo? Então o que acontece? Quando o cara comparar a pintura dele com a sua, que vê que está praticamente a mesma coisa, chama-se lei da oferta e da procura. Chama-se lei do livre mercado. Automaticamente, como tu cobrou 100 a menos e te entregou a mesma coisa que ele, a galera vai te procurar. O que é que tu faz? Tu vai começar a ganhar nome, entendeu? Sua demanda vai aumentando, vai segurando o preço, certo? Então, sempre cobrando um pouco a menos que ele, 100, 150, dependendo. Se tu já tiver o material aí, tu cobra mais barato pouca coisa. Lembre-se, os primeiros serviços, eu demorei 3 anos para chegar aqui, 2 anos e meio. Os primeiros serviços, ele vai lhe render uma grana pouca, mas vai lhe dar propaganda. A melhor propaganda é aquela na rua, boca a boca, é a melhor que tem. Pintou onde? Pintei fulano e tal. Fui lá em Beltrano, Beltrano me cobrou X. Fulano me cobrou mais barato ao serviço que ele me entregou. Com o passar do tempo, a tua demanda vai aumentando. Aí chega outro cara, eita, foi tu que pintou a moto de fulano? Foi. Aí tu cobra quanto para pintar a minha? Aí você já aumenta 20 reais. Tu cobrou ali, vamos supor, 400. Olha, 430 porque a sua moto aqui não é igual a dele, pode ser igual no modelo, mas a dele tinha menos serviço que a sua vai me dar mais trabalho, pouca coisa, ou a sua moto, a cor é diferente da dele, a tinta é mais cara. Então, são esses artefatos que você tem que usar. Porque uma moto ela pode ser o mesmo modelo, mas ela nunca vai ter as mesmas avarias. Então, uma vez que você viu que o cara que chegou na sua oficina, ele foi indicado pelaquele que você pintou, você já cobra dele mais caro pouca coisa, ou seja, 20 reais a mais. Olha, pintei dele por 400, mas a sua tem que ser 420, pô, porque a sua tem mais avaria que a ele, ou a sua moto, a cor é mais cara que a dele. Então, daqueles 100 que tu perdeu para igualar com o cara, tu já ganhou 20 do cara que veio indicado por ele, entendeu? Ó, já ganhou 20. Aí quando vier um indicado pelo outro, daquele que você já pintou a moto, cobra mais 10 reais, cobra mais 15, então tu nunca vai perder os 100. Entendeu? Você nunca vai perder 100, porque dos que vierem indicados por eles, já vem querer fazer com você, porque o seu preço é mais barato que o do cara. E tu aumentando 20 ou 30 reais, não vai deixar de ser mais barato, vai? Não. Então, por causa ele vai preferir economizar 70 ou vai querer pagar os 500 lá. Entendeu como é? Então ele vai querer, por mais que você cobre, se você cobrou 400, ele 500, ele vai economizar 100 o primeiro. Mas o segundo não vai economizar 100, vamos supor que ele economize 70. É melhor economizar 70 ou gastar 70? 70 reais no dia de hoje é carne, é um leite, é uma fralda do menino. Você entendeu como é a situação aí? E assim você vai, sempre aumentando um pouquinho. Vai chegar um ponto que o seu serviço vai estar tão bom e igual que você vai cobrar até mais caro que o fulano lá. Entendeu? Ou pode deixar os preços praticamente iguais. Então, por quê? Porque quando passar o tempo, que o seu nome já estiver aí estourando, as pessoas não vão querer saber do preço que você está cobrando, e sim pelo serviço que você está realizando. Eita, mas fulano começou baratinho, mas agora o meu serviço começou barato lá atrás. Hoje é um dos mais bem pago aqui para poder pintar. É que eu sou careiro? Não, que eu cobro o justo. Entendeu? Eu cobro o justo para realizar um serviço justo. Então, eu entrego um serviço impecável e quero receber o valor que realmente eu mereço por ter realizado o serviço. Mas isso tu só vai conseguir quando passar os tempos. Com o passar do tempo você vai conseguir isso aí. Mas vai fazendo isso que eu ensinei agora. Quem vai pagando aqueles 100 que tu perdeu lá no começo são os que vêm indicados. 420, 410. E assim você vai aumentando gradativamente. Pouco mais você está com um preço igual a ele e com o nome estourado. Aí eles vão escolher se prefere fazer com fulano ou com cicrano.
com você ou com ele, entendeu? E dependendo da sua qualidade, se você estiver aprendendo aqui com a gente, entendeu? Você não vai ter retorno. Se você fizer tudo direitinho, você não vai ter retorno. Eu não tenho retorno. Às vezes, muito raro acontecer aqui. Quase nem sempre acontece. Por quê? Porque eu não costumo de pecar na preparação. Então, se você fizer isso, você vai ter uma noção de orçamento. Aprenda a dar o preço. Convença o cliente. Chegou aqui. Aqui, ó. Quanto é para pintar esse tanque? Ó, meu irmão, esse tanque seu aqui. Você quer ele para vender ou quer para usar? Se você quiser para vender, vai ser um pouco mais barato, mas eu vou usar um material mais barato. E não vou dar o acabamento que tem que ser feito. Porque às vezes chega o cara para vender moto, ele só quer que fique bonitinha, certo? Você cobra mais barato e faz um serviço bonzinho, bacana, só não bota o material de qualidade nem dá aquele acabamento 100%. Chama-se jogo de cintura. Mas eu quero para usar, olha, para usar aqui, seu tanque está todo descascado, eu vou ter que remover esse verniz velho todinho, vou ter que começar um processo do zero, vou ter que aplicar o Wash Primer, um primer direitinho, lixar, dar acabamento, pintar e colocar um verniz bom. Para mim fazer isso aí é X, 500, por exemplo. Mas vou te dar uma garantia de 2 anos. Entendeu? Se você quiser que eu bote material mais barato, tenha sempre os dois preços. Tenha os dois preços. Entendeu? Tem um preço mais barato e tem um preço mais caro, que é o preço com material de qualidade e um preço com material mais inferior. Porque você oferecendo os dois preços, você vai sempre pegar o serviço. Aí quem vai escolher é ele. O material mais barato você consegue pintar por um valor mais baixo, mas a garantia é 6 meses. Qualquer material barato ele aguenta 6 meses à base de cuidado. Ele não vai aguentar 6 meses levando sol todos os dias, ele não aguenta. Entendeu? Desafio a qualquer um colocar um verniz aqui, bicomponente, e uma moto que o cara vai trabalhar com ela e não tem cobertura, lá onde ele deixa a moto leva sol todos os dias, ela não dura 6 meses. O que vai durar mais de 6 meses é um verniz alto sólido. Então, por mais que você use um material barato, você consegue dar garantia de 6 meses e ele não vai te apresentar nenhum defeito de pintura. Você pode pintar mais barato para ele, porque deu a opção, ele escolheu e você colocou uma garantia de 6 meses. Então, mas sempre explicando que o cliente quer saber o que vai ser feito na moto dele. Uma vez que você orienta ele, que ele vê o que vai ser feito, que vai ver que realmente vai dar trabalho e tá a critério dele, escolher o preço topado ou o preço mais em conta que você tem. Agora tenha dois preços para dar ao cliente. Não dê aquele preço e segure não. Tenha dois preços. Tenha um preço mais acessível, com material mais inferior, e tenha um preço mais elevado, que é com material melhor, de melhor qualidade. Então eu acho que com esse vídeo aí eu já consegui dar pelo menos uma luz a vocês, né? Eu estou com esse serviço para fazer aqui. Chegou uma moto hoje, fiz um orçamentozinho aqui. Peguei uma moto ontem à tarde, quando foi à noite já estava tudo pintado, entreguei. Então vamos lá, galera, compartilha aí, dá aquele like para fortalecer. Se vocês quiserem vídeo sobre alguma coisa que tem dúvidas aí, fala aí nos comentários. Vamos crescer esse canal igual o outro eu perdi. Às vezes eu olho o outro, tá com 11 mil inscritos, eu fico meio adoentado, mas eu vou levantar esse canal aqui. Então o que acontece? Aqui eu gosto de trabalhar com a verdade. Vou explicar a vocês como colocar esse adesivo de JS. E vou dar um extra a vocês aqui agora. Quando vocês colocarem os adesivos aí, certo? Compre essa basezinha aqui, ó. O que é isso? Isso é resina poliéster. O que é uma resina poliéster? É um material que ela é feito para fazer a mistura da tinta. Quando você compra uma tinta prata, ela não vem só tinta prata não. Ela vem diluente na composição dela. Ela vem resina poliéster. É o que mistura... Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. É o que mistura na composição dela. Por exemplo, ele pega os pigmentos prata, bota na resina poliéster e dilui. Fez a tinta. Da Skylac, deixa eu mostrar aqui, ó. É a base poliéster 299, tá vendo aí, ó? Vocês compram a tinta por código. É o código 299 da Skylac. Ela é branca. Mas ela é incolor.
ela é incolor, tá vendo? O que é que você vai fazer? Eu vou mostrar na prática. Uma vez colocados os adesivos, certo? Que você aqueceu ele direitinho, esperou aquele tempo. Você pega essa base 299, que é uma resina poliéster. Poliéster. Você dilui um pouquinho ela e você aplica em cima do adesivo. Porque a aplicação dela é igual a uma tinta poliéster normal. Você vai diluir ela, já vem pronta. Você vai diluir, mexer, coar e aplicar em cima dos adesivos. Uma vez que ela é transparente, ela não vai alterar nada na tonalidade do adesivo, certo? Você não pode molhar como se estivesse molhando verniz. Você vai aplicar nos adesivos, em cima dos adesivos. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, ó, ó. Vamos supor que eu coloquei o adesivo aqui, certo? Você vai aplicar nos adesivos aqui, ó. Em um intervalo de 3 minutos, você aplica umas 3 mãos, certo? Uma mão, 3, 2 minutos, como é poliéster, seca ligeiro. Fazendo isso, 3 mãos de cada lado, meu irmão, pode entrar com verniz com força. Fazendo aquele processo lá, beleza? O que é que isso vai te ajudar? Quando o verniz começa a evaporar, o solvente, se ficar alguma brechinha que o adesivo não vedou, ele vai dar aquelas bolinhas de ar. Aquelas bolinhas de ar, não foi você que colou mal colado. Mas quando você cola em cima da base poliéster, que ele não há aquele verniz. Por exemplo, eu colo no verniz, lixei o verniz, tá 100% lisinho. Na base poliéster não fica 100% lisinho. Se ela ficar algum buraquinho, alguma coisa, o adesivo não vai colar bem. E uma vez que o verniz evaporar, ele vai dar aquelas bolinhas. Tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se vai conseguir aparecer aqui, tem uma bolinha aqui, ó. Tá vendo aqui na minha unha? Tem uma bolinha. Então, isso, por estar mal colado embaixo, não consigo pegar aquela parte do buraquinho, daquela ondulação que a poliéster faz, vai dar uma puxadazinha. Por isso que muitos reclamam de uma bolinha de ar, o que é que eu faço? Cola, dá 3 demãos de resina poliéster branca, aplica 2 demãos semi-molhando, negão, e depois pode chamar. Não vai dar nenhum problema. Eu vou fazer isso passo a passo para vocês, viu? Então, ganharam um bônus aí, vou deixar meu Instagram aí, sigam aí. O que quiserem, tiverem dúvida, comenta aí embaixo. Mandar um salve pro Matheus, um salve pro Felipe aí no Instagram. Tamo junto, galera, vamos crescer esse canal. Eu não postei vídeos aí porque tô numa corrida ainda nada aqui, mas eu vou começar a postar frequentemente, certo? Vídeo para vocês. Acompanhe no Instagram que eu ensino muita coisa no Stories também, viu? Tamo junto, pessoal.